Olá a todas e todos, bem-vindos a mais uma formação de professores. Meu nome é Tayane, eu sou arte educadora da Casa Fiat de Cultura. Antes de começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos lisos, um pouco abaixo da altura dos ombros. Estou usando uma blusa preta com o símbolo da Casa Fiat de Cultura. Atrás de mim tem uma estante preta com alguns objetos, livros. E me acompanha nessa gravação o Hélio Vieira, que é nosso intérprete de Libras. Ele é um homem branco, está usando uma blusa preta e o fundo verde. Para começar a nossa formação de professores, eu gosto de trazer sempre uma citação. Hoje é da Ana May Barbosa. Ela fala muito sobre educação e arte. E a arte educa para a vida, para a cidadania, para a construção do ser humano. E a partir dessa frase, a gente vai falar muito da importância da arte na educação, né? Com base na BNCC. Então, a gente tem aqui algumas competências das artes visuais na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Ela vai trazer algumas diretrizes para os professores de artes, o que tem mais relevância, né? Para o currículo de artes visuais. A gente vai trazer algumas dimensões, são 6 dimensões que traz nesse documento, né, que tem no site do MEC. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre criação e expressão. Então, aqui já juntei 2 dimensões, né, que tem a ver com a produção artística. Então, a importância da arte, né, de trazer esse documento para que o aluno possa expressar suas ideias, experimentar, desenvolver. Então, esses 2 primeiros conceitos são da parte de criação. A crítica e reflexão é muito voltado para essa reflexão mesmo, tanto da produção artística, como também dos valores da arte na sociedade. Outras dimensões é o contexto histórico e cultural, que tem como base explorar, né, a história e a cultura, para que o aluno possa compreender, né, como a obra de arte vai falar um pouco de um tempo, de uma cultura, de um determinado povo, né, de uma determinada época. Então, a arte vai muito além da prática, né? Tem as teorias, tem a história da arte, então vai muito além do produzir arte. E a última dimensão, que é a fruição estética, que tem a ver com apreciar uma obra, né, poder como é importante ir em um museu, um centro cultural, o aluno ter essa experiência de apreciar, experimentar, né, um pouquinho dessa cultura e poder explorar diversas formas de arte, essas influências que vão permeando em todo o contexto das artes visuais. Com base, né, nessa base curricular, a gente tem as linguagens visuais, das artes visuais. Quais são essas linguagens, né? A pintura, a escultura, o desenho, a gravura, a colagem, fotografia, arte digital. Essa é uma das bases que possam elas que vão direcionar um pouco o professor a fazer as produções, né, o planejamento das artes, da aula de artes. E com base nessa ideia dessas linguagens, eu trouxe uma das propostas, que é o desenho,
o desenho é uma atividade inerente do ser humano, né? A gente tem o desenho desde da pré-história, né? Desenhos rupestres, e a gente vai perdendo isso ao longo da vida. A gente fala, tem muitas pessoas falam assim, eu desenhava quando eu era criança, mas depois de adulto, não sei desenhar nem bonequinho de palitinho. Mas a gente acredita que o desenho é prática e o desenhar, ela é uma habilidade importante a ser desenvolvida, não só pela arte, né, de produzir a arte, o desenho é a base da maioria das expressões artísticas, mas o desenho, ela vai dar uma base para a criança ser mais criativa em outros setores da vida. Tem a questão da habilidade manual, tem a expressão mais fina, a pegada mais delicada, que a gente vai exercitando com o desenho também. Então, o objetivo de trazer uma atividade prática, essa atividade pode ser desenvolvida em sala de aula, trazer um planejamento de aula para que facilite a vida um pouco do professor também. Então, aqui a gente tem os objetivos, que é introduzir os conceitos da linguagem do desenho, desenvolver a habilidade de expressar suas ideias e emoções por meio do desenho, promover a criatividade, a percepção visual dos alunos, incentivando-os a observar e representar o mundo ao seu redor de maneira artística. O desenho, ele é muito democrático, porque a gente consegue usar materiais simples, então a proposta é usar lápis, borracha, papel comum, né? Pode ser usado outros tipos de papel, mas a ideia é trazer o sulfite comum. E eu coloco aqui também um objeto para observação, porque ele vai ajudar nessa atividade. Uma situação problema, né? Como seria o mundo se não pudéssemos desenhar? Como nos comunicamos visualmente sem essa habilidade? São questões que a gente pode levar, né, na introdução da atividade, para que os alunos possam refletir como que a falta do desenho ou a importância do desenho no nosso dia a dia, que a gente acaba passando despercebido. A ideia é explicar a importância do desenho, né, com essas questões. Pode ser citados os exemplos de rascunhos, de projetos, como a gente pode colocar ideias, às vezes não só com as palavras, a gente não consegue colocar todas as nossas ideias no papel, e através do desenho pode auxiliar e expressar os sentimentos também. Então, a ideia do desenvolvimento da atividade. Primeiro momento é demonstrar as técnicas de desenho, né? Que a gente tem o contorno, o sombreado, né? A gente pode introduzir, isso vai depender muito da faixa etária da turma. Então, pensando no fundamental, os mais novos, a gente pode, né? Fundamental 1, pode pensar o desenho e o sombreamento. E já com Fundamental 2, técnicas mais específicas de sombreamento, que é a rachura, os traçados. Então, essa atividade depende muito da faixa etária, mas que pode ser muito bem adaptada. É importante passar, né, por essas técnicas e, durante a atividade, pedir para que os alunos usem um pouco dessas técnicas também, né? Então, eu coloquei as principais técnicas, o contorno e o sombreamento. Aqui,
eu trago algumas imagens de uma prática. Então, na primeira imagem, a gente tem o desenho de um copo, né? Então, a gente tem um copo e a ideia é desenhar objetos do cotidiano, que pode ser um copo, pode ser uma garrafa, pode ser um estojo, né? Pode ser objetos que possam ser mais fáceis de ser encontrados em sala de aula. Então, aqui eu trouxe um copo e no primeiro desenho, na primeira imagem, a gente tem o contorno, né? Então, só em volta do copo. Na imagem do meio, na segunda imagem, a gente começa a trazer os detalhes desse sombreamento. Então, não só a parte de fora da imagem, do objeto, mas a parte de dentro também. E na terceira imagem já é um desenho com o sombreamento mais marcado, né? E a ideia de também falar desse sombreamento é como que a gente traz volume para o desenho, né? Por exemplo, a gente consegue ver muito bem entre a primeira e a segunda foto. A primeira, a imagem parece apenas um cilindro, sem volume, sem detalhes, e na segunda imagem a gente consegue já ver essa transformação, né, desse volume, né, na luz e na sombra, e já no terceiro um desenho um pouco mais elaborado. Então, atividade, desenho de objetos do cotidiano. A ideia é dividir os alunos em grupos. Então, eu acho interessante trazer de 3 a 4 alunos, um grupo, e fazer uma roda e colocar esse objeto no centro, porque dessa forma, cada aluno vai desenhar, cada aluno de um grupo vai desenhar o mesmo objeto, mas de pontos de vista diferentes. Então, pedir para eles aplicarem as técnicas, né? Não só do contorno, mas também do sombreamento, tentar trazer o maior número de detalhes, né? Pedir para que eles observem, né? Por exemplo, um copo. Desenhar um copo, às vezes a criança assim, desenhar o copo, já desenha o copo do que ela imagina. Mas pedir para observar o tamanho, observar as cores, observar as sombras, de onde que está entrando a luz, por exemplo, a luz da janela da sala, para tentar observar onde que entra a luz, onde que sai, bate, né, onde vai se criar a sombra. Então, trazer todos os detalhes é interessante também observar, cada um possa observar o desenho do colega, que vai ser diferente, porque dependendo de onde estiver sentando, a luz vai ser diferente, o objeto vai estar de uma forma diferente. Então, o objetivo é trazer esse olhar e essa calma para o objeto. Uma outra opção de atividade, pensando no desenho também, é o autorretrato, né? Mas pensar um autorretrato mais expressivo, onde a gente vai incentivar o aluno a traçar linhas ou mais grossas, mais gestuais, né? Sem fazer aquela coisa mais... Muita gente tem mania de fazer os traçados, muitos traçadinhos, fazer uma coisa mais gestual, uma linha única, e a possibilidade de fazer em papéis de cores diferentes, texturas diferentes, e até mesmo com lápis de cores diferentes, né? A gente tem costume de sempre desenhar primeiro de preto, né? O grafite, o lápis grafite, para depois colorir. Mas trazer a possibilidade, e se a gente já desenhar com a cor, né? Por exemplo, observa, se minha blusa é preta, como que a sombra vai bater no meu rosto? Se minha blusa for vermelha, será que vai ter diferença nessa sombra? Eu preciso fazer a sombra sempre na cor preta? Será que eu consigo fazer a sombra misturando outras cores? Né? São questionamentos que a gente pode levar para o aluno para que saia um pouco do óbvio, que é desenhar de preto, e depois preencher o desenho, né, com a cor. Então,
É importante sempre, né, fazer reflexões e avaliações pós a atividade. Então, pedir para os alunos, né, pensarem qual foi o conceito mais importante que ele aprendeu, né, que eles aplicaram no desenho, se esses conceitos foram bem entendidos, a questão do objeto, ver a diferença, né, como que isso é importante, e reforçar a importância do desenho no nosso cotidiano. Né? A gente tem costume de falar assim, não, desenho é coisa de criança. Não, né? Principalmente os alunos maiores, desenhar é coisa de criança. Mas o desenho é muito importante para o nosso cotidiano, para nossas habilidades, para ser criativo, nas nossas criações e nas nossas expressões também. Então, a educação artística desafia os alunos a explorarem o mundo por meio do desenho, encorajando a expressão individual e promovendo a compreensão da diversidade cultural. É uma frase do John Dewey, que é um dos teóricos, né, que fala dessa importância da cultura, da arte na educação. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos respondendo. E até o próximo episódio.